quem não me conhece um pouquinho da minha história, queria contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem aonde que eu quero falar sobre esperança, aonde que eu quero levar vocês. Eu sou filho do seu Vivaldo e da Dona Mara, né? Eu sou irmão do Fábio e da Letícia, sou pai do Derek e do Miguel e sou esposo da Dani. Tá? Ao longo da minha história, para vocês entenderem, eu nasci em 1980, então eu sou o primeiro filho da família dos meus pais, né? E em 1983 nasceu a minha irmãzinha. Tem um aspecto interessante nessa história, que ela é a principal responsável, e foi graças a ela, graças aos ensinamentos dela, que eu me tornei médico. Certo. Como é que foi isso? Como é que foi essa minha jornada para me tornar médico? Minha irmã nasceu com paralisia cerebral. Ela era uma menina que ela não conseguia se sentar, ela não conseguia caminhar, ela não conseguia falar, então ela teve muita dificuldade. E ela teve dificuldades como, por exemplo, convulsões. Ela tinha esse problema, ela se debatia toda, né, por causa que eu tinha convulsões, por causa da doença neurológica dela. E quando ela nasceu, depois de toda a avaliação, a gente teve uma notícia muito triste, meus pais, porque a minha irmãzinha não tinha uma perspectiva de uma sobrevida superior a 7 anos. Então, vocês imaginam como isso foi desafiador na nossa família. Desde pequenininho, eu tive que aprender a conviver com a minha irmãzinha, indo sempre no médico. Graças a Deus, ela não precisava se hospitalizar, ela não passou por esse tipo de problema, mas era muito comum ela ir no pediatra, né? Fazer revisões no neurologista, fazer revisões regulares. E aí, neste contexto de acompanhar ela, eu cresci conhecendo o atendimento dos médicos. E eu sempre fui muito curioso. Essa é uma característica minha, assim, acho que um pouco herdada do meu pai, mas eu era muito curioso. Então, eu ia nas consultas, perguntava um monte, perguntava para que serviam os aparelhos, o que eram os testes que eram serem feitos, perguntava como é que era. Eu cresci assistindo os cuidados de medicina. Então, a Mana me trouxe muito isso, assim, o convívio com ela. Desde pequenininho, eu comecei a ter contato com a área da saúde, com a medicina, e desde pequenininho. Nesse interim também, eu acabei criando um senso muito forte, né, uma coisa muito importante, que foi a conexão com precisar cuidar dela, né? A minha mãe tinha uma sobrecarga muito grande de se dedicar a cuidar da minha irmã. Ela precisava dedicar muito tempo dela. E meu pai trabalhar para ter a renda necessária, porque a minha irmã precisa de fisioterapia, a minha irmã tomava muitos remédios, consultas frequentes, então meu pai tinha que ir atrás disso. Então, meus pais gastavam muita energia para ela. E, obviamente, eu precisava ajudar. Eu aprendi cedo que eu precisava ajudar. Então, eu rapidamente desenvolvi um senso, uma necessidade de acolher a minha irmã, certo? Eu cresci fazendo isso, eu cresci fazendo isso no dia a dia. Então, vocês imaginam, conhecer a medicina desde cedo, desde pequenininho, eu comecei a ter contato com a medicina. Desde pequenininho, eu aprendi a necessidade de acolher as pessoas, né? A necessidade de acolher a minha irmã. E na sequência também eu era extremamente, como eu disse para vocês, extremamente curioso. Eu adorava pegar os atlas de anatomia, né, os atlas do corpo humano, e pegava os atlas para começar a ler e estudar aqueles atlas. Eu queria entender como é que o corpo funcionava. E eu me lembro que era pequenininho ainda, eu não sabia nem ler direito, mas através das figuras dos atlas de anatomia, eu queria entender como é que o corpo humano funcionava. O pai tinha um atlas de anatomia humana lá em casa e eu adorava analisar ele para entender isso. Então, desde muito cedo, eu despertei esse interesse, essa vontade de querer me conectar, né? De querer ser médico.